Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dose Diária. Eu sou a Josi Vidal e hoje nós vamos falar sobre uma das chaves mais poderosas e muitas vezes esquecidas da manifestação, que é a congruência. Você pode desejar com força, você pode visualizar com detalhes, você pode fazer 1 milhão de exercícios escritos da lei da atração. Mas se o que você pensa, sente e faz não estão alinhados na mesma frequência, é como se o universo recebesse sinais confusos. E o resultado disso vai ser o bloqueio. Mas, o que é congruência na prática? Congruência é uma coerência energética, ou seja, é quando o que você pensa mais o que você sente, mais o que você faz estão na mesma direção. Por exemplo, você pensa, eu quero prosperar, eu quero mais dinheiro ou eu quero sucesso. Mas você sente medo, culpa, dúvida e você age com escassez, com insegurança. Resultado, você tem uma frequência desalinhada, porque você pensou uma coisa, mas você sentiu outra e você agiu de forma diferente. Isso vai travar a sua manifestação. O universo, ele responde à sua vibração e não ao seu desejo. Como que a gente identifica se existe ou não incongruência? Você sente que você está se sabotando? Você percebe que você fala uma coisa, mas faz outra? Você repete afirmações, mas sente vazio? Então, isso não é fracasso, é apenas um desalinhamento. E esse desalinhamento é possível ajustar. Então, vamos fazer um checklist rápido. Eu penso com clareza o que eu quero. Eu sinto que é possível para mim. E eu ajo em direção a isso, mesmo dando pequenos passos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu penso na viagem que eu quero e eu ponho clareza nisso. Quando que vai ser essa viagem? Crio o roteiro dessa viagem. Então, eu coloco detalhes, né? Isso tem dentro do Metas Extraordinárias, que é o método SMART, né? De criar metas. Então, você cria uma meta clara. E você sente que é possível para você. E se você não sente isso, você pode usar o tapping para eliminar essas crenças de que não é possível, né, para você. E aí você age em direção a isso, mesmo com pequenos passos. Quais são os pequenos passos que eu posso dar em relação à minha viagem, mesmo que ela ainda não tenha se realizado, eu ainda não tenha adquirido esse dinheiro? Você pode tirar o passaporte, você vai criar o roteiro da onde você quer ir, você vai criar um manualzinho, você vai estudar a língua, você vai tirar o visto, você vai pensar nos looks. Então, são coisas que você pode fazer para dizer para o universo, sim, eu quero isso, né? Eu, por exemplo, quando eu queria comprar a minha casa e eu não tinha o dinheiro para comprar a casa, o que eu fiz? Bom, eu primeiro defini que eu queria realmente comprar uma casa. Tinha clareza de como a casa era e de algumas coisas importantes, como, por exemplo, o bairro que eu queria morar. Depois disso, eu comecei a entrar em ação porque eu já acreditava que era possível para mim. Então, qual era a ação necessária? Eu precisava começar a juntar um dinheiro. Então, eu peguei e fui atrás para alugar uma casa mais barata,
para eu economizar o valor do condomínio, porque eu morava no apartamento. Então, eu ia economizar o valor do condomínio, que era 1.200 na época. E, de repente, mais alguma parte desse aluguel. Eu ia economizar uns 2.000 reais por mês. Com esses 2.000 reais, em um ano, eu ia ter um caixa, pelo menos, para dar alguma entrada, alguma coisa nesse sentido. Bom, esse era o meu plano de ação. E eu fui atrás, comecei a seguir o meu plano de ação. Mesmo sem ter casa, sem ter dinheiro para comprar casa, eu entrei em ação. E essa ação me levou ao meu corretor, que conseguiu uma casa e tal, e a gente, antes de assinar essa casa para alugar, ele me mostrou uma casa que estava à venda, e que essa casa, além de estar à venda, ela estava com um valor incrível, porque a pessoa precisava realmente vender aquela casa, porque ela era a entrada de um apartamento que ela estava comprando, então ela baixou bastante o preço. E como ele já estava com todos os meus documentos, ele já tinha perguntado para a pessoa dentro da imobiliária que trabalha junto com a Caixa Econômica, ele já tinha levantado e já tinha descoberto que eu e meu marido, a gente conseguiria financiar aquela casa. E o mais surpreendente, pelo mesmo valor do aluguel que eu iria pagar na casa aí que eu estava buscando. Resumo da história, para ser curta. Eu acabei comprando uma casa por um valor abaixo do mercado, financiei na Caixa o valor total, ou seja, eu não precisei dar entrada nada, né? Precisei dar uma entrada pouquinha, que nós vendemos um carro e conseguimos resolver com esse carro. E o valor da prestação era o valor que eu iria pagar de aluguel. E eu ainda, nesse período, fui sorteada num título de capitalização que eu tinha para o carro, né? Como que é o nome? Esqueci agora. Um consórcio de carro. E aí, então, o carro que foi vendido, eu comprei com essa carta de consórcio. Então, olha que interessante. Eu não ganhei uma casa do universo, do nada, num sorteio ou de uma herança. Nada disso, eu comprei a casa. Só que eu comprei numa oportunidade extraordinária, que muitos, né, diriam, nossa, uma oportunidade, que sorte que você deu. Mas foi ter a clareza do que eu queria, depois entender que isso era possível para mim e principalmente começar a agir em direção àquilo, porque eu confiava que em algum momento isso ia acontecer. Então vamos fazer uma mini prática e eu quero que você feche os olhos por um instante, respire profundamente e que você pense em algo que você quer manifestar. E pergunte honestamente: eu realmente acredito que isso é possível para mim? Eu estou sentindo gratidão por isso antes mesmo disso chegar para mim? As minhas atitudes diárias estão nutrindo esse meu desejo? E se a resposta for não para alguma dessas perguntas, respira e repita mentalmente comigo: eu volto com amor para o meu centro. Eu me realinho com a minha verdade. Então, outras coisas que você pode fazer é usar essas afirmações que eu vou te passar aqui. Põe a mão no coração. Eu alinho os meus pensamentos, sentimentos e ações com o que eu desejo. Eu sou um campo magnético de verdade e manifestação. Tudo que eu vibro com clareza e amor se manifesta com leveza. Eu ajo com fé e presença no agora.
Eu acho que a grande lição sobre a congruência é que a manifestação, ela não acontece na força, né? Como muita gente entende. Eu vou fazer vários exercícios e isso e aquilo e as coisas vão se manifestar na força da mente, né? E não é assim. A manifestação, ela acontece quando você tem clareza do que você quer, quando você sente que você pode e quando você então começa a agir e colocar ação, né, para isso. Então você também pode, se você notou que as suas respostas foram negativas para essas perguntas, você pode fazer o tapping para limpar essas crenças. Você pode fazer o Ho'oponopono. Então são coisas que vão te ajudar nesse processo. Mas tem uma coisa aqui que é muito importante. As minhas atitudes diárias estão nutrindo o meu desejo? Então, diariamente, você tem colocado energia, foco naquilo que você quer, em fazer coisas que vão te levar na direção daquilo que você quer, ou tá indo para o caminho oposto? Eu acho que esse é o grande insight desse episódio. Então, você não precisa estar perfeita, né? Você precisa estar presente. Alinhar o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. E observar como tudo isso muda. E me conta lá no meu Instagram, jo.vidal, redesenhe sua vida. O que você descobriu ouvindo esse episódio? E se você quiser se aprofundar em como manter a sua frequência com outras mulheres nessa jornada que também estão aprendendo sobre isso, vem para a comunidade Redesenhe Sua Vida comigo. O link está na descrição.